Nós que aqui ficamos, nós vamos dar continuidade então à nossa série de lições sobre o comportamento do crente. E para a lição deste domingo nós vamos refletir sobre o valor da vida, sem planejamento antecipado, né? O Setembro Amarelo que tem de combate ao suicídio, nós vamos encerrar falando do valor da vida, né? Mas não necessariamente no sentido de fazer uma reflexão sobre o suicídio, né? Mas nós vamos olhar para a palavra de Deus e verificar o valor que a palavra de Deus dá à vida. Não necessariamente falando da vida, mas talvez falando de morte. E aí, vamos ver alguns dados, né? Não sei se vai ser possível ler de forma clara, pelo menos para mim aqui está sendo possível ver, mas esse daqui eu trouxe alguns dados dados oficiais sobre o panorama de violência e morte no Brasil em 2024, tá? Que são lançados em 25 e na verdade se referem até a 23, né? Não necessariamente 24. Então, digamos como se fosse o mapa da violência no Brasil. E aí nós vamos perceber que o número de homicídios, né, que está ali, ó, as barrinhas, ele teve um crescimento até 2017, depois ele tem uma leve queda e parece ter sobe em 20, depois começa a descer um pouquinho de novo em 23, aí você fala, que bom, né? O Brasil ele estava com o número de homicídios lá em cima e agora está caindo. Mas vamos analisar, ao invés de pegar a taxa de homicídios, que é a linha, vamos analisar o total, né? Ao invés de ver a taxa de homicídios por 100 mil habitantes, vamos olhar o total. Em 2013 a gente teve quase 60 mil pessoas mortas. Não é que morreram de causas naturais, foram mortas, né? A gente chega em 2017 indo para quase 70 mil. E aí tivemos um refresco em 2023 e esse número fica próximo de 55 mil pessoas. Ah, foi bom, né? Só 55 mil pessoas morreram em 2023, só 55 mil pessoas morreram. Agora olha então para a guerra da Rússia com a Ucrânia. Quantas pessoas já morreram? Mas não chegaram a 50 mil. Vamos olhar para a guerra de Israel contra a Palestina, ou Hamas, melhor dizendo. Quantas pessoas morreram? 65 mil. Em 3 anos de guerra. Quantos morreram só no Brasil em 2023? 55 mil. Percentual de mortes violentas por grandes causas de 13 a 23. Então, de novo a série. Aí a gente olha acidentes. Então, acidente é o que está lá em cima, o vermelhinho. De 46%, vai oscilando, tem uma leve queda e depois volta a 46%. Quase uma tendência de linha reta ali, né? Então, o número de acidentes no Brasil continua elevadíssimo. Ou seja, ceifando quase metade das vidas é por acidente. Isso envolve acidente de trânsito também, né? Ou principalmente acidente de trânsito. Aí nós vamos para homicídio. Então depois de acidente, a segunda causa morte vai ser homicídio. E aí nós vamos ver que de 39,6 vai crescendo, chega a 43,5, como a gente já viu anteriormente. Depois tem uma grande queda, 34%, 19%. Aí a gente vai ter uma leve subida e depois tem uma estagnação, digamos assim, em 32%. Ah, que bom, diminuiu. Tá, mas 1/3 das mortes no país é por homicídio. E
E o que é homicídio? Se não matar alguém, tirar a vida de alguém, certo? Então estamos falando que se a gente soma 46 com 32, 78%, quase 80% das mortes, cada 10, 8 pessoas morrem, seja por acidente ou porque foram mortas, foram assassinadas por homicídio. E o interessante de olhar para esses dados é que a terceira situação de suicídio, perceba que era de 7 pontos percentuais, 7%, e essa linha roxa ela vai crescendo até chegar hoje em 12%. Então, se não fosse suficiente os acidentes, se não fosse suficiente tirar a vida do outro, as pessoas também estão mais tirando a sua própria vida. Causa indeterminada, pelo menos a gente agora descobre ou sabe melhor isso. Não, de 6,8%, 7% a gente vai para, tem uma grande alta, depois se estabiliza, 9,8%, 10%. O que esses números mostram? Eles mostram um pouco do que a gente viu anteriormente dos 55 mil mortos. Então, dos 55 mil mortos, estamos falando que metade deles foram ceifados por acidente. E aí é só nós olharmos, pelo menos para 2, 3 semanas, na nossa região, quantas pessoas já morreram de acidente de trânsito? 5 pessoas num carro indo para Itararé, outro aqui, voltando da festa para casa, e uma carreta passa na frente, né? Se nós mantivermos só esses 2 acidentes, mas aí se você pegar todo o trecho, for um pouquinho mais para frente, né? Ou se você pegar os dados de acidentes de trânsito na cidade, né? Isso nos mostra o quanto nós vivemos numa sociedade violenta. O povo brasileiro é um povo pacífico. Da onde? O povo brasileiro é um povo que é tranquilo. Da onde? Se por ano a gente mata mais do que qualquer outra guerra, ou mais do que isso, somando todas as guerras e conflitos no mundo, no Brasil a gente mata e morre mais. Que paz é essa? No período compreendido entre 13 e 23, foi identificada uma ocorrência de 51 mil homicídios ocultos no Brasil. Ou seja, se a gente olha os registros, os boletins de ocorrências, mas aí depois você olha, compara com dados de óbito, de enterros, e vai comparando, você percebe que o número é até maior. Porque se em 10 anos, 11 anos melhor dizendo, a gente tinha registro oficial de 598 mil pessoas mortas, na verdade o registro é de 650 mil pessoas. Período de Covid, 700 mil pessoas mortas. Em 10 anos, sem pandemia, sem uma doença global infecciosa, nós dizimamos um número semelhante. Somente entre aspas, violência. Morte matada, não morte morrida, se a gente fosse usar o caipireza aqui, né? Isso reflete o quê? Da sociedade que nós vivemos. A morte violenta no Brasil, ela é responsável por 34 das mortes dos jovens no país. O Brasil é um país que está atingindo níveis de longevidade igual ao de primeiro mundo. Tá, mas a pirâmide está se invertendo, a gente está tendo mais idosos e menos jovens, não somente porque a vida está sendo mais longa, mas porque, em certa medida, os jovens estão morrendo. 1/3
dos jovens mortos no Brasil, foi de 15 a 29 anos, é por violência. Se nós olharmos então do total de 45 mil homicídios registrados no Brasil em 2023, veja, 45 mil homicídios, morte matada, como diz Caipireza, ou seja, alguém matou alguém, alguém tirou a vida de alguém. Disso, 47,8 vitimaram jovens entre 15 e 29 anos, ou seja, quase metade dessas vidas são abaixo dos 30, acima dos 15. Em média, 60 jovens assassinados por dia. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, com as crianças lá embaixo, 50. Essa igreja inteira deixou de existir em um dia. Homicídio, morte. Isso é o que representa 60 jovens assassinados por dia no país. Então perceba que é nesse cenário de insegurança que nós estamos falando do coração do homem. Foram 300 mil vidas, jovens, vítimas de violência letal de 13 a 23. E aí, se a gente olha para o número de violência letal contra crianças e adolescentes, perceba então que agora eu estou falando de violência letal, eu não estou falando nem das crianças que sobrevivem, né? E aí a gente pode se chocar com a notícia dessa semana, que foi de um bebê de 1 ano, se eu não me engano, lá na TV Tem, na cidade de Jundiaí, eu acho, se eu não me engano, pelo menos na região de Jundiaí, onde ela ficou, esse bebê de 1 ano foi internado e veio a falecer sexta-feira. E qual foi a morte? Causa morte? Violência, a própria mãe, com queimaduras, traumas dos mais diversos, né? A investigação agora vai até em cima do Conselho Tutelar, que depois de várias denúncias ia reafirmar que ou recebeu as denúncias, não foi investigar, né? Causa de morte de crianças, a negligência. Perceba que é o primeiro gráfico lá. A negligência, ela salta de 6 mil para 22 mil mortes. Números absolutos. 22 mil crianças foram mortas por negligência dos adultos. Isso de 0 a 4 anos. Se a gente pega de 5 a 14, esse número também sobe e vai a 12.700. Se a gente pega de 15 a 19, aí a negligência talvez não seja tanta porque já são maiores, mas aí a gente tem 3 mil casos, né? Então o índice explode com de 0 a 4, negligência, não cuidar errado, não fazer o que deveria, né? Violência física, então intentada, né? Ou seja, dano direto. Aí a gente tem um número menor com relação de 0 a 4, mas o número é grande quando a gente olha para o de 15 a 19. Então a violência física explode, né? Também vai a 14 mil. Aí a violência com de 5 a 14 anos também vai a 10 mil. Perceba a curva, né? O movimento que se intensifica, ou seja, se em 2020 as coisas diminuíram, e a gente consegue até entender um pouco da queda, período de pandemia, todo mundo em casa, né? Depois isso escalona de novo, cresce e ultrapassa até o que tinha antes. Se a gente vai por violência psicológica, né, a gente vai de 0 a 4 anos, olha só como a curva cresce, indo a 3 mil, 4 mil casos, né, o verde. Se a gente vai para a violência sexual, isso também aumenta e explode para os casos de 5 a 14 anos, né? 26 mil casos. Não é uma questão de violência de adulto para adulto, é de atacar aqueles que também são frágeis, são indefesos, ou que não têm condição de se defender diante
violência. Houve um aumento de 42,7% no número de suicídios no país. A gente percebeu lá os dados. 11.500 aproximadamente crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos sofreram suicídio nesse período. Então, uma média de 4.000 jovens e adolescentes, crianças e adolescentes de 10 a 19 anos tiraram a vida por ano no Brasil. É como se quase, ou metade do município de Taquarivaí, por exemplo, deixasse de existir em 10 anos. E se esse município fosse só composto por jovens e adultos, jovens de 10 a 19 anos. O que isso nos mostra? Nos mostra que o número de mortes por transporte terrestre também, teve uma queda, legal, saiu de 43 mil mortos em 2014 para só 34 mil. Isso só nos revela que, apesar de um certo refresco nos índices, nós não vivemos numa sociedade pacífica, que dá valor à vida. E o que a Bíblia tem a ver com isso? Segundo a Bíblia, a vida está entre os preciosos dons que o Senhor nos deu. Alguém abre, por favor, em Isaías 43, verso 1, verso 7. Outra pessoa, Isaías 44, 2. Isaías 43, verso 1 e 7. Outra pessoa no capítulo 44, verso 2. Quem achou Isaías 43? Pode ler verso 1 e o 7, por favor. Isaías 44, 2. Perceba que os três textos, eles falam do que? Eles mostram o sentido primeiro do valor da vida, que é Deus quem fez a vida. Gênesis 1, 26 a 27 nos lembra que também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-os, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ou seja, Deus criou a vida. Deus deu a vida ao ser humano. Verso 29, disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Deus deu a vida, fôlego de vida, aos animais e a nós. Mais do que fôlego de vida, Ele nos deu imagem e semelhança dEle, a nós seres humanos. Tanto é que para alimento, como é que Ele fecha o ciclo? Não haveria necessidade de morte, de extirpar da terra o fôlego de vida, nem de homem contra outro homem, nem do homem contra os animais. Dado o fôlego de vida, somente Deus tiraria. E na verdade não tiraria, porque seria eterno. Perceba que Deus criou a vida. Contudo, o que vem no capítulo 3?
4, depois do capítulo 2, a morte, o tirar a vida. A consequência do abandonar a Deus é exatamente o instinto, não pela vida e preservação da vida, mas pela morte. Onde Caim tira a vida de Abel. Deuteronômio 30, verso 15, Salmo 36, verso 9 e João 10, 10. Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 30, verso 15, Salmo 39, 6 e João 10, 10. Deuteronômio 30, 15. O Senhor da vida é Deus. Portanto, a morte não é uma relação que a gente pode ter com Deus. E aí nós vamos para Êxodo 20, que nós já estamos refletindo, na verdade, há um tempinho sobre Êxodo 20, e nós avançamos para um dos pecados colocados nos 10 mandamentos, que é um versículo direto e objetivo. Verso 13: não matarás. Isso é repetido em Deuteronômio 5, 7. Não matarás. Portanto, qual que é a proibição que Deus dá ao homem? Não tire a vida. Se um policial mata um bandido num confronto, então ele pecou. Ou então, em que condições? Se é que existe alguma condição que nós matamos sem pecar. Talvez seja essa a reflexão que a gente possa ter aqui, diante dos números, né? Porque a sequência do que a gente vai ver ao longo da lei são de algumas exceções, de alguns pontos, parâmetros que permitem que a vida seja ceifada e tirada. Porque o não matarás aqui, segundo o autor, a gente tem um termo do hebraico que vai ser rasa, e essa palavra traduzida para matar, ela não necessariamente é matar de forma generalizada, qualquer tipo de morte, tirar a vida de alguém, de assassinato, mas é uma que tem como motivação o ódio, a ira, um motivo, digamos assim, injustificado. Por isso que, dando spoiler da aula, Jesus vai falar que aquele que odeia já matou. Jesus, ele olha para esse texto aqui, ele vai para a raiz da palavra que Deus usa para colocar a questão da morte, do assassinato, o não matar. Não assassinar alguém, não matar significa então, você não tem o direito de tirar a vida de alguém pelo seu ódio, pelo seu rancor, pela sua mágoa, pela sua ira, por uma vontade do seu coração apenas. E aí o que diz então essa sentença do não matarás segundo o Velho Testamento? Vão para vários textos aí e vamos me ajudar então. Êxodo 21, 12 a 14, Levítico 20, Deuteronômio 22, Êxodo 21, Deuteronômio 24, cada irmão pode abrir em um. Levítico 20, Êxodo 22. Vamos lá, primeiro texto, Êxodo 21, 12 a 14. Se você desejou matar alguém, a paga disso é a sua vida. De modo geral, nós podemos entender que a pena de morte, ela é aceitável do ponto de vista bíblico. Embora no Brasil ela não esteja no arcabouço jurídico como pena, né? Nós poderíamos defender
que a pena de morte poderia estar dentro do Código Penal diante de um princípio bíblico. Contudo, quais seriam os motivos justificáveis para a pena de morte? Ou seja, o que Deus permite como consequência, como paga a própria morte? Tirar a vida. Se você tentou matar alguém por ódio, por vingança, por um motivo banal, motivo fútil, simplesmente porque você quis matar, assassinato premeditado, a paga disso é morte. Perceba que nem mesmo o fato da pessoa estar dentro da igreja, não, se ela está lá dentro da igreja, no altar, no santuário, vai lá, arranca ela de lá e mata ela. Porque nem mesmo a casa de Deus vai ser proteção para este assassino. De novo, o coração do homem, que tirou a vida de alguém por motivo fútil, banal. Levítico 20, do 10 ao 21 vai ser bastante coisa. Deuteronômio 22, 22. Olha que se essa pena tivesse valendo hoje, eu acho que aqueles números lá iam saltar, hein? Principal motivo de morte seria adultério. Arrisco dizer, né? Se homem ou mulher forem pegos em adultério, a pena seria capital, morte. Isso não quer dizer que hoje você possa matar alguém por causa de adultério, tá certo? Não é permitido pelo Código Penal, né? E mesmo fazendo justiça pelas próprias mãos, você não está autorizado pela Bíblia. A gente vai ver isso mais para frente. Sequestro, Êxodo 21, 16. Então que todo tráfico negreiro, toda a escravidão teve como origem o tirar pessoas de um lugar e o vender, correto? E o que o texto bíblico diz? Qual seria a pena para essa pessoa? Morte. Deuteronômio 24, 7. Vamos lembrar dos irmãos de José? Cada um deles deveria receber a pena capital, de morte. Por quê? Porque tirou um dos seus e o vendeu. Hoje, parece distante, mas ainda temos pessoas com trabalhos análogos à escravidão, que são resgatadas aí e, isso acontece onde? Buri. Questão de alguns meses, começo do ano, primeiro semestre, aonde foram encontradas pessoas com trabalho análogo à escravidão, ou seja, estavam lá trabalhando de modo forçado, sem ganhar nada por isso, e sem poder sair daquele lugar, aqui, fazendas em Buri. Não estamos falando de coisa longe, no tempo ou geograficamente. Estamos falando aqui, da nossa região. Né? Que mais? Levítico 20, 13. Perceba que existem então pecados sexuais aí, crimes sexuais que são condenados à pena capital diante de Deus, né? O adultério, mas também o homossexualismo, né? Incesto, Levítico 20, 11. Só voltar 2 versículos. Que aí a relação de incesto, então, a relação sexual entre pais e filhos, né, é a pena capital para os dois, não só para os filhos, mas também para os pais, né? Seja homem, o adulto, homem ou mulher, e o filho, homem ou mulher, né? Êxodo 22, 19. Se deitar com animal, ter relações sexuais com animais, também é motivo de pena capital. Tem mais? Tem mais. Licença então para que a pessoa possa perder a vida, né? Esse tem uns pais que ficariam muito felizes, né? Deuteronômio 21, 18 a 21. Antes da conversão, será que você estaria vivo? Chegaria vivo até hoje? Antes de converter, né? Porque agora converteu, graças a Deus. Mas antes disso então,
né? Por quê? Porque o pai e a mãe podiam levar e tchau. Não obedeceu o pai e mãe? Falei para obedecer, não obedeceu? Tchau. Virou um ser tranqueira, não é digno da sociedade? Tchau. Êxodo 21:15. E aí nós temos casos recentes até, né, de algumas pessoas que mataram o pai, a mãe e esconderam o corpo, enterraram o corpo para continuar pegando o benefício do INSS, por exemplo, né? Só para contar um dos casos mais assim recentes de notícias. Deuteronômio 13, de 1 a 10 é bem grande, mas nós vamos falar das falsas profecias, os falsos profetas, aqueles que se colocam como homens de Deus, falam coisas de Deus, se anunciam como falando das coisas de Deus e não são de Deus. Falsos profetas, morte. Levítico 24, do 10 a 16, também é um texto grande, mas vai falar da blasfêmia. O que é a blasfêmia, senão falar contra Deus? Chamar Deus de Satanás, como exemplo, né? Êxodo 35:2. Eita, nós, hein? Quem trabalhar no domingo, ó, mudou, né? Já que a gente mudou de sábado para domingo, quem trabalha no domingo, a gente tem direito de já meter a foice. Êxodo 22:20. Os idólatras, portanto, também. Todas essas são licenças para matar. São licenças, são pecados, são crimes diante da lei de Deus, que para a sociedade da época, para o povo que Deus chamou para si, seriam penas capitais. Então a lei penal, o código penal seria esse. Essas penas aqui, elas são dignas de morte. Hoje, a gente pode olhar para algumas delas e pensar, mas por que eu deveria morrer sendo que eu trabalhei no domingo? Talvez porque o mandamento de Deus é, da mesma forma que você tem um mandamento que fala o quê? Não matarás, não roubarás, adorarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Tem o mandamento de guarde um dia, trabalhe 6 e guarde 1. Você está descumprindo, não é qualquer lei, são as 10 leis básicas, né? Por que a desobediência aos pais? Porque talvez, sendo irônico aqui, o mandamento é honra a teu pai e a tua mãe, para que prolongues os dias da tua vida. Ou seja, se você não honra, vamos encurtar o seu tempo de vida. Percebe então que Deus está colocando como pena capital para aqueles mandamentos que Ele deu como essenciais. É a partir dos 10 mandamentos que decorrem esses outros como penas de morte. Aí você fala, mas por que hoje a gente não faz isso? Por que hoje a gente não está no olho por olho ou dente por dente? Porque tem alguém que apareceu nessa história e mudou um pouco. Quem que é? Jesus. Jesus aparece e ele vai então dar um pouco mais de sentido ao que Deus estabeleceu, que de certa medida se deturpou. Porque se nós formos seguir
ao pé da letra os mandamentos, e aí a gente pode olhar, os adventistas eles pregam que eles vivem disso, né? A igreja adventista do sétimo dia, eles guardam o sábado, porque é mandamento, não é isso? E por que eles então não estão matando os filhos rebeldes? Ou por que eles não estão matando as pessoas que não estão guardando o sábado? Se é para cumprir a lei, a gente tem que cumprir toda a lei. Percebe? Mas a gente não cumpre a lei da forma como ela está literal, porque Jesus veio para trazer outras reflexões, não isentando a lei. Porque qual que é o papel de Jesus? Ele veio para não só cumprir a lei, mas para aperfeiçoá-la. E aí nós vamos então para Mateus, capítulo 5. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 5. Onde, diante do discurso de Jesus como o Sermão do Monte, nós vamos ter logo de começo, né, já algumas questões. Verso 17, Mateus capítulo 5, verso 17: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Portanto, Jesus já se estabelece: eu não estou aqui para ir contra a lei, eu estou cumprindo a lei na sua íntegra, totalidade. E aí vem já o verso 21: Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. De forma literal, não matarás. Não é isso que a gente acabou de ler? Levítico 20, verso 7, Deuteronômio 5, 17. Então, quem matar estará sujeito a julgamento. E nós vimos então que o julgamento é: se você mata, e se você mata de forma leviana, se você mata, tira a vida de alguém sem um motivo, e os motivos até estavam lá explícitos, nós acabamos de ver, tirando aqueles motivos, você tirou a vida de alguém, sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Ele não fala de matar aqui, não. Ele está fazendo um paralelo. Se eu estou falando de não matarás, vai a julgamento. Se você se irar, você vai a julgamento. É o mesmo julgamento. Se você tem ira no seu coração por outra pessoa, você merece o mesmo julgamento de um assassino. Porque a questão aqui não está no ato, a questão está no coração, no que te motiva ao ato. Porque talvez o ato não é consumado porque você não teve condições para. Porque se você tivesse condições, você teria tirado a vida da pessoa. Você só não o fez porque você não tinha condições. Não deu tempo, faltou a arma, faltou habilidade, mas o seu coração desejou a morte. Mas o seu coração desejou que aquela pessoa deixasse de viver. O seu coração intentou o mal contra alguém. O seu coração se moveu contra a vida que não pertence a nós, nem mesmo a nossa vida pertence a nós, mas é dom de Deus. A vida é dom de Deus, é graça de Deus. Todo fôlego de vida foi Ele quem fez. E aí, por extensão, a gente pode até colocar os animais. Então eu não posso tirar a vida de ninguém, mas dos animais então eu tenho licença para matar, para
fazer e acontecer. Não, volta para a lei, ou melhor, para a criação. Quem recebeu fôlego de vida? Os animais e o ser humano. O que nos diferencia, lógico, e nos coloca acima dos animais é imagem e semelhança de Deus. Contudo, nem mesmo para alimento o plano original pensava nos animais perderem a sua vida. Ou seja, se nós estamos voltando para a essência, a vida não deveria ser tirada de ninguém que Deus deu. Essa é a essência. Portanto, se eu tiro a vida de um animal que não seja para o alimento, eu também estou incorrendo no erro, no pecado. Se eu faço isso por prazer, então, crime doloso, né? Homicídio doloso, duplamente qualificado, né? Declara a vida. O subterfúgio aí, a forma de escapar daqueles que querem legalizar o aborto é falar que a mulher tem o direito sobre o seu corpo. Ok, da mesma forma que o homem tem direito sobre o seu corpo, a mulher tem o direito sobre o seu corpo, ou seja, você escolhe se você quer ter tratamento ou não, se você quer fazer ou não quer, tá? Vou pensar, vamos partir do Estado laico, certo? Sem motivação religiosa, seja ela qual for. Né? Entendi. Contudo, a base para não é tratar de onde começa a vida. Você percebe que ninguém que está propondo o direito ao aborto pela a legalização do aborto no mundo inteiro o faz a partir do princípio de vida. Fala do direito ao corpo, correto? Por quê? Porque você vai ter uma grande controvérsia científica. Bota a religião no bolso agora e vamos pensar nos parâmetros humanos, né? A ciência, o conhecimento humano estabelece a vida a partir de que momento? Controvérsia. Você não tem a ciência fechando questão nisso, certo? Então não tem como você tratar disso de forma científica. Agora tira o Estado laico ou mantém esse, e agora vamos para o que nós vamos defender então do ponto de vista bíblico. Quando começa a vida? O que nós entendemos como quando Deus dá fôlego de vida então? Quando espermatozoide junto com o óvulo dentro do útero da mulher se juntam e começam a multiplicar células, correto? É vida, porque é Deus quem deu. Qualquer ato que interrompa isso é assassinato. Estou inventando a roda? Não, volta para Levítico e você vai ver que Deus vai estabelecer dentro do regramento. Se você esbarra numa mulher grávida e ela vem a sofrer um aborto, bom, você esbarrou, tropeçou e tá, não é culpa sua. Vamos lá, de novo o dolo. Não é culpa sua. Então o que você faz? Você vai para a cidade refúgio. Você não vai até o julgamento para ver se de fato isso é o que aconteceu. E se é isso que aconteceu, você não vai morrer. Agora, se você empurrou uma grávida e ela perde a criança, o bebê, você intentou contra a vida, portanto você deve morrer. O intentar contra a vida, mesmo dentro da barriga, é digno de morte, pena capital. Porque quem é o que dá vida e que pode tirá-la? Então o princípio continua. Eu não tenho condições de defender o aborto em qualquer etapa gestacional, certo? Biblicamente não. Ponto final. Simples assim.
E o direito da mulher, e a mulher com violência, e outros casos. Bom, aí a gente trata a exceção como exceção. E aí a gente afere isso a partir do regramento bíblico. E isso é um tema, só ele já é tema para outra aula, digamos assim. Mas o fato é que, de modo geral, quando nós então, a partir do que Jesus está falando, vamos poder tirar a vida de alguém? Nós vamos ver que, na verdade, Jesus ele não está necessariamente retirando a licença para matar ou dando licença para matar, mas ele está ressignificando todo o processo para falar: olha, aqueles que são de Deus, eles têm que ter uma perspectiva diferente sobre a relação humana. E aí pega então os 10 mandamentos e resume ele em 2, que não sou eu que resumi, mas quem que resumiu? Foi Jesus. Primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, com toda a tua força e entendimento. Correto? Correto. Segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ponto. Não matar, não roubar, honra pai e mãe, não furtar, não sei o que, tudo isso é ame ao teu próximo como a ti mesmo. E aí, quando a gente volta para Mateus 5, ouviste quem isso. Se, olha, eu porém vos digo, todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Não é pouca coisa. O que ele está falando: tolo, seu imbecil, seu ser imprestável, aquele que dirige ódio ao outro, é digno da onde? Do fogo do inferno. O que Jesus está falando: olha, você, ser humano, se coloque no seu lugar. Você é pó da terra, assim como o outro. Você não tem direito de menosprezar a vida que Deus criou. Deus é quem dá a vida. Deus é quem cria a vida. Portanto, a dignidade é dada por Deus. Quando nós falamos de dignidade, não sei o que, na sociedade, as discussões sobre dignidade hoje, dignidade humana, quem dá dignidade ao homem é Deus. Quem dá dignidade e valor à vida é Deus. E se nós temos que defender algo, nós temos que defender a vida. E a partir do quê? Do controle do nosso coração. Se você quer ter vida longa, diz Davi, comece refreando a sua língua. É isso que o Salmo 34 fala. Perceba que Davi, ele não está falando de qualquer atitude. Se você quer viver bem, agraciado por Deus, o que você faz? Refreia a sua língua. Tiago volta ao tema e fala: o menor dos órgãos que pode causar um estrago enorme é qual? A língua. Feliz o homem que consegue dominá-la, controlá-la. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Portanto, o reflexo da língua, do que se fala, é na verdade o externar o coração ruim, pecaminoso do homem. E nós todos somos jogados na vala comum agora. O que me diferencia de qualquer assassino, de qualquer psicopata? Se eu já odiei alguém, não tem diferença alguma. Se você acha que você é melhor ser humano do que um daqueles que tiraram a vida de crianças, adolescentes, mas você odeia o seu irmão, você é igualzinho a eles. Esse é o que a Bíblia fala. Isso é o que a Bíblia coloca. Jesus, ele não veio para revogar a lei, ele veio para colocar o homem no seu devido lugar. Olha só,
Sem Deus, o ser humano não é nada. Sem Deus, todos os seres humanos são dignos do inferno, porque todos são assassinos, todos são dignos de morte. Nós não temos nada de bom em nós, a não ser a graça, misericórdia e amor de Deus. É Deus quem nos transforma, é Deus quem nos dá condição de sermos diferenciados, é pela ação dele. Veja que a sequência do texto, e aí veja que se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, verso 23, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar. Então, se você lembra de que tem algo, de que tem ódio, de que tem ira na relação com alguém, não adianta cultuar a Deus, você tem que resolver isso para daí voltar a cultuar a Deus. Porque de que vale o culto? De nada. Entra em acordo sem demora com o teu adversário. A ação é de quem? É do adversário? Não. É? Nossa, quem que tem que entrar em acordo com o adversário? Não é o adversário, é você. Está entendendo? O perdão vem de quem? A ação vem de quem? Vem do crente. Porque é ele que tem que expressar o amor de Deus, é ele que tem que expressar quem é Deus, os valores de Deus. O correto é que vai ensinar ao errado, não que ele está correto, mas o que é correto. Se eu tenho algo contra alguém, não é uma questão de eu ir a alguém, é essa pessoa vir até mim sabendo que eu tenho algo contra ela. Percebeu? Se todo mundo vai por isso, todo o conflito vai ser resolvido. Por quê? Porque não vai depender da pessoa que me causou o mal tentar fazer o bem. Eu vou resolver com ela. E ora eu estou tendo que resolver, ora alguém vai vir resolver comigo. Percebe que a lógica é diferente? O que Deus está colocando ao invés de você pagar um olho por olho, dente por dente, o mal por mal, você vai pagar o mal por bem. Por isso que se alguém te dá um tapa na face direita, o que você faz? Oferece a esquerda. Jesus, ele, em certo sentido, subverte essa lógica, né? Do 21, 22 a gente já leu, né? Verso 44, ainda de Mateus 5, fala: eu, porém, vos digo, ou verso 43, ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ódio, segundo o que acabou de ser reinterpretado diante da lei, o ódio significa matar. Então você não pode matar, você não pode intentar contra a vida. Portanto, se você ouviu, ame o seu amigo, odeie o seu inimigo, eu vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. É Ele quem é Deus. Você quer ser diferente? Não basta você amar quem te ama, você tem que amar quem te odeia. Você tem que amar aquele que te odeia. Você não deve odiar. 1 de Pedro 4,15, 1 de João 3,15, Romanos 1,29, Isaías 1,15, Apocalipse 22,15, João 8,44. Todos esses são textos que vão nos levar à reflexão. Enquanto as crianças estão subindo, todos esses textos, eles nos direcionam para um olhar, em essência, do que Jesus está colocando. A gente pode ir para todos eles, mas de modo geral, o que todos eles vão dizer é exatamente o que Jesus está falando.
Como que nós podemos dar valor à vida? Nós valorizamos a vida à medida que nós entendemos que toda a vida pertence a Deus e que Ele é o único justo que pode aplicar justiça sobre os homens. E, portanto, a única ação que nos cabe é direcionar o amor de Deus para as pessoas. Não existe outro parâmetro para a gente. Qualquer coisa que seja do nosso coração para o outro, que não o amor, nós estamos indo contra o princípio bíblico. Devemos viver em paz, segundo Romanos 12:18. Amar o inimigo e orar por ele, como diz Mateus 5:44. E num contraponto aos pecados, ao desejo da carne, Efésios 4:31-32, ele mostra que ao invés da amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias ou qualquer malícia, devemos ter sentimentos de benignidade, compaixão, perdoando uns aos outros como o Senhor nos perdoou. Maior ofensa que a nossa diante de Deus não há. E se Deus nos perdoou das nossas ofensas, o que nós devemos fazer? Perdoar as suas ofensas, uns os outros. Não tem um si, é perdão. Ponto. Isso é dar valor à vida. É não intentar contra o nosso irmão. Para nós aqui, Mateus 5:44. Vamos para as crianças então.